Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Gustavo Ribeiro e hoje nós vamos seguir adiante com a nossa análise das funções mentais, da semiologia das funções mentais, e o vídeo de hoje vai ser dedicado à função da afetividade e às suas alterações. Aqui mesmo no canal vocês encontram vídeos sobre outras funções que eu já trabalhei aqui em outros momentos, mas entrando aqui no campo da afetividade, podemos observar que essa função é de fundamental importância. Eu sempre falo isso para vocês, né, que todas elas são muito importantes, porém, quando se trata da afetividade, a gente vê que se essa função se altera, ela se manifesta numa ampla gama de transtornos mentais diferentes. Então a gente encontra alterações da afetividade, por exemplo, nos transtornos da personalidade, nos transtornos do humor, nos transtornos psicóticos, nos transtornos neuróticos e ansiosos, ou seja, numa vasta gama de transtornos mentais dentro da CID-10 ou do DSM-5. Isso então é um sinal de como que essa função tem realmente um alcance muito amplo dentro da vida psíquica, da vida mental como um todo. Então, vamos examiná-la hoje aqui nessa aula. Primeira coisa que nós precisamos entender é que a palavra afetividade pressupõe um significado muito amplo. É uma palavra, portanto, muito ampla. Falar em afetividade é falar de muita coisa. Então a gente precisa entender mais detalhadamente o que está sob o rótulo de afetividade, o que é que significa, portanto, essa palavra. E a gente vê aí nesse slide que essa palavra envolve muitos outros aspectos, desde o humor, ou estado de ânimo, as nossas emoções, sentimentos, até os nossos afetos e mesmo as nossas paixões. Então vamos começar compreendendo o que é o humor, ou também chamado estado de ânimo, que é um estado emocional de base que aquela certa pessoa se encontra num determinado momento. Podemos dizer também que o humor é uma disposição afetiva de fundo para a qual estaremos, vamos dizer, predispostos a sentir as coisas de um jeito bom ou de um jeito ruim. Então, o humor ele pode variar, inclusive é tão comum que a gente varie o nosso humor até por circunstâncias mais rotineiras, como por exemplo o início de semana, né? Vejam como que o início de semana tende a ser um estado mais pesado para todos, segunda-feira, terça-feira. É claro que tem gente que adora começar a semana, mas de um modo geral a gente vê que o nosso humor vai melhorando conforme a semana vai passando e vai chegando da sexta-feira. Então isso mostra que há uma confluência também de fatores psíquicos que influenciam nessa disposição afetiva para sentir, né? Então, quando estamos animados, felizes, temos uma disposição melhor. Porém, quando estamos com algum estado somático contrário, por exemplo, fome, sede, doentes ou com algum tipo de dor, sabemos o quanto que isso também pode afetar negativamente o nosso estado de ânimo ou o nosso humor, né? Também é muito comum, por exemplo, nas mulheres, o ciclo menstrual e como que as alterações do ciclo menstrual também influenciam o humor ou o estado de ânimo. Então a gente pode dizer que o humor é determinado por uma confluência entre aspectos somáticos, portanto orgânicos, e também psíquicos, né, emocionais. Já as nossas emoções são estados afetivos de curta duração e que têm relação com reação a estímulos, que podem ser tanto internos ou externos, conscientes ou inconscientes. Então, as emoções, elas são de intensidade maior, porém duração menor.
são geralmente acompanhadas de reações somáticas, ou seja, reações que se manifestam no corpo. Então, pensem, por exemplo, num susto, ou numa notícia boa demais, ou ruim demais, ou algo que acontece com você durante o dia, tanto externamente quanto internamente, quando você se lembra de alguma coisa que você não pensava há muito tempo, e aquilo perturba você fisicamente, às vezes com o coração disparado, com taquicardia, às vezes uma respiração mais acelerada, e a gente vê que as emoções elas são muito mais intensas do que o humor, porém elas têm uma fase logo em seguida de acomodação, então elas são de curta duração e elas têm essa característica de se manifestar no corpo. Já os sentimentos são configurações afetivas bem mais estáveis do que as emoções. Me perdoem que aqui até no slide onde aparece configurações afetivas mais estáveis que os sentimentos, na verdade são mais estáveis do que as emoções, tá? Então ele tem um pequeno erro de digitação meu, então desconsiderem. A gente pode até dizer que os nossos sentimentos são até mesmo funções bastante racionais. Isso é até chocante para algumas pessoas ouvirem, né? Mas a gente partindo até daquele pressuposto junguiano de sentimento, o Jung fala que a função do sentimento é uma função racional, porque o sentimento é o que atribui valor à nossa experiência. É o que você qualifica como bom, ruim, como feio, como bonito, como você tendo gostado ou não gostado de certa coisa que aconteceu. Esse então é o seu sentimento em relação ao que você vive e tende a ser construído com uma exposição mais prolongada àquele tipo de situação, àquele tipo de vivência. Por isso é que ela tende a ser uma função mais racional, associada, portanto, a conteúdos intelectuais, valores e representações. E não implicam, portanto, em componentes assim somáticos que mexem tanto com o corpo. Isso aí ficaria mais a critério das emoções. Então, quando você pergunta para uma pessoa o que você acha de tal coisa, você gosta ou você não gosta, aquilo que ela responde, que geralmente é uma resposta serena, é o sentimento que aquela pessoa atribui, ou seja, o valor que ela atribui a determinada coisa, situação ou pessoa. Os afetos são a qualidade ou tônus emocional que acompanham todas as nossas ideias. Então, os afetos, como o próprio nome diz, são aquilo que mexem conosco, assim como as emoções. Os afetos podem ser positivos ou podem ser negativos, ou seja, nos afetam positivamente ou negativamente. E tudo aquilo que nós guardamos, que nós nos lembramos, que nós nos recordamos na nossa vida, são representações que geralmente possuem algum tipo de afeto associado a elas. E por fim, as paixões, que são, logicamente, estados que não pressupõem nenhum tipo de patologia, mas que são esses estados afetivos bastante intensos, no qual toda a atenção e os interesses de um indivíduo estão dirigidos, então, para aquele seu objeto de amor, o amado ou amada. Então, nas paixões a gente vê alterações das emoções, dos sentimentos, dos afetos, do humor, porém aí logicamente associadas a contextos cotidianos e, portanto, normais das nossas vidas. Então vejam que a palavra afetividade, então, envolve aí um conjunto de conceitos bastante amplo e que estão aí situados nesses 5 elementos aí que a gente acabou de estudar. Agora, em seguida, a gente vai começar a examinar as alterações de cada um desses aspectos e os quadros psicopatológicos associados a essas alterações. Antes da gente começar esse tópico, é importante destacar que, assim como nas outras funções, a consciência,
a atenção, outras funções estudadas aqui, a afetividade possui alterações quantitativas. Elas são chamadas inclusive de timopatias. E elas podem ser de dois tipos. Uma no sentido de um aumento, que é a hipertimia, e outra no sentido de uma redução do humor, que é chamada de hipotimia. Então, na hipertimia, há uma exaltação geral, uma elação, uma euforia. O que é elação? Elação é essa circunstância na qual o ego parece transbordar os seus próprios limites e esse indivíduo parece, eu vou usar até uma expressão diferente, mas esse indivíduo parece transbordar no meio onde ele circula. Então ele se esparrama e ele se faz notar por todos os lugares onde ele transita. Isso está muito ligado a esse estado de agitação, de exaltação, de euforia. A gente encontra aí nesse sujeito também uma fala bastante acelerada, um indivíduo que fala alto, que tem uma pressão para falar, então ele tem uma agitação bastante visível. E esse quadro de hipertimia é também denominado de distimia hipertímica. Ou seja, distimia é uma alteração do humor. Então, se é distimia hipertímica, é uma alteração do humor no sentido do excesso, do aumento exagerado. Então, vocês podem escolher se vocês tratam como hipertimia ou como distimia hipertímica. Vocês podem encontrar essas duas expressões por aí. E o exemplo clínico mais comum são os quadros maníacos. Episódios maníacos, episódios de humor alterado e que se mostra aí numa euforia, numa agitação extrema e nos quais o mais comum é a fase maníaca do transtorno bipolar. Por outro lado, temos a hipotimia, que é um estado de rebaixamento geral do humor ou inibição do humor, que se mostra com aspectos de um recolhimento, de algo semelhante a uma depressão, de vamos dizer assim, uma lentificação dos processos mentais, do humor, uma tendência à apatia. A gente vai estudar isso daqui a pouco. Então a gente vê uma inibição do humor, uma pessoa mais retraída, mais fechada, mais calada. E esse quadro também é chamado de distimia hipotímica. Então, assim como no anterior, a distimia significa uma alteração do humor e hipotímica significando uma alteração, portanto, no sentido de um rebaixamento, de uma inibição. Então, vocês podem escolher empregar hipotimia ou distimia hipotímica. E podemos observar essa alteração do humor, principalmente nos quadros depressivos, nos quais a gente observa aí características de inibição do humor, como tristeza, apatia e etc. Vamos falar um pouco então sobre as alterações qualitativas e a gente vai começar com as alterações do humor. Lembre-se que a gente viu lá atrás que existe o humor, existe as emoções, os sentimentos, os afetos, etc. Mas vamos começar com essas alterações que são mais características do humor, então. Então, lembrem-se, o humor é aquele estado basal, é aquele estado que pode variar, que tem uma confluência de aspectos psicológicos e somáticos, mas ela é a disposição para sentir, né? Então, aquela disposição básica de fundo para sentir. E a primeira modalidade de alteração do humor que a gente vai estudar é a puerilidade. O que é puerilidade? Essa palavra vem de puer, que significa infantil. Então a puerilidade é um humor infantil. Ele é simplório, ele é regredido, ele é imaturo. Então a gente vê uma vida afetiva com aspectos de imaturidade.
Você encontra nesse indivíduo risos e choros por motivos banais. Você vê que a vida afetiva é supérflua, é superficial, não há muita profundidade nos sentimentos. Eles também não são muito consistentes nem duradouros. Então é quase como se a vida afetiva fosse muito imatura, parecida com a de uma criança. Então a pessoa não tem maturidade para lidar de forma mais séria e responsável com os seus próprios sentimentos. A gente vê esse tipo de humor pueril em alguns quadros clínicos, como a esquizofrenia, quadros de déficit intelectual. Na histeria, a gente vê um pouco disso, nessa característica do histérico de ser um pouco imaturo, de querer chamar a atenção para si, de ter um afeto dramático, né, meio teatral. Então a gente vê um pouco desse elemento de puerilidade nisso. E também, fora dos quadros diagnósticos, nas personalidades imaturas de um modo geral. A próxima alteração do humor é o estado de êxtase. O estado de êxtase geralmente ocorre em contextos religiosos e são aqueles estados caracterizados por experiências de beatitude ou de sensação de dissolução do eu no todo. Então a gente vê isso nos cultos, nas missas, nos rituais africanos, religiosos africanos. A gente vê essas experiências de êxtase nas mais diversas religiões, mas a gente pode vê-las também em alguns quadros clínicos, como histerias muito graves, esquizofrenias, estados maníacos, onde o paciente pode manifestar essa experiência de dissolução, essa experiência de uma sensação de beatitude, que tem a ver aí com questões mais específicas de cada um desses quadros. Geralmente ele é mais visto dentro de contextos religiosos e culturais. A terceira alteração aí na tela é a irritabilidade patológica, que é aquele componente irritado que se manifesta assim como uma hostilidade, como uma agressividade, uma reatividade assim muito hostil, né? E que se mostra presente em alguns quadros depressivos, em alguns quadros maníacos, em quadros de ansiedade e até mesmo nas esquizofrenias. Então a gente vê isso também em outras circunstâncias. Por exemplo, a gente pode pensar na síndrome de burnout, no estresse crônico, em todas essas circunstâncias, na ansiedade generalizada, no cansaço crônico do dia a dia, a gente pode observar também, vejam, nas síndromes de abstinência de álcool e drogas, até do tabagismo, né? Você veja que aquela pessoa que está em abstinência da sua substância pode manifestar essa irritabilidade a qualquer pequeno sinal, pode deixar essa pessoa bastante irritada. Então, todos esses elementos aí podem ser observados como exemplos da irritabilidade patológica como alteração do humor. Vamos passar agora à análise das alterações das emoções e dos sentimentos. Então, a gente está falando agora de emoções que são já reações afetivas mais intensas, mais abruptas e que geralmente se manifestam no corpo, mas que têm um tempo de duração menor. Esse é o conceito de emoção que nós vimos no início dessa aula. O primeiro deles é o medo. O medo é uma alteração da emoção. Porém, o medo não pode ser confundido com a fobia. O medo, então, é um estado de insegurança mediante insegurança e angústia, né? Mediante um perigo iminente, um perigo real. Então, o medo é uma emoção normal, alterada, porém normal, que visa a preservação da vida. Já as fobias são reações de medo, porém são reações desproporcionais e incompatíveis
com as possibilidades de perigo que estão à volta daquele sujeito. Então é exatamente o que difere a fobia do medo. O medo, então, é uma reação diante de um perigo normal e justificado. Então você tem agitação, você tem no corpo uma série de reações, como a gente falou agora há pouco, taquicardia, boca seca, sudorese, tensão muscular, você tem hiperventilação, reflexo pupilar, tem toda uma reação do corpo preparando para luta ou fuga diante de um perigo real. Na fobia ocorre todo esse conjunto de reações, porém, externamente, não há esse perigo real e iminente. Há um perigo que pode ser, inclusive, fantasiado ou até mesmo desconhecido pelo próprio sujeito, como que a gente vai ver aqui na crise de pânico, né, que seria já a questão do pânico. Então, nas fobias, o objeto da fobia é geralmente um objeto que representa um outro medo. Então, você tem medo de situações sociais, você tem medo de lugares abertos, você tem medo de objetos específicos, como por exemplo cães, pequenos animais, gatos, insetos, ou medo de lugares fechados, como elevadores, ou medo de sangue, medo de certos alimentos. E veja, aí vocês podem pensar assim, mas Gustavo, eu odeio baratas, né? Se eu ver uma barata perto de mim, aquilo me causa uma reação muito desconfortável. Sim, é provável que a maioria das pessoas tenha uma reação desconfortável, mas a gente está falando aqui de um medo que é desproporcional, então é uma fobia. A gente não está falando de uma mera sensação de desconforto, mas estamos falando de uma situação em que a reação que a pessoa manifesta é completamente desproporcional com as possibilidades de perigo oferecidas por aquele objeto. Então, uma coisa é você ter nojo de barata, outra coisa é ter fobia de barata. Uma pessoa com fobia de barata, então, ela entra num estado de pânico e ela pode perder o controle da situação pela presença ou a dificuldade de fugir desse inseto naquele momento. Então, como eu falei, existem as fobias simples, a fobia social, a agorafobia, e quem tiver mais curiosidade sobre esse tópico, tem um outro vídeo aqui no canal que eu vou deixar o card aqui em cima. Vocês podem clicar nele caso vocês queiram saber um pouco mais sobre fobias. Então já tem um outro material aqui no canal sobre isso. Já o pânico é um pouquinho diferente da fobia, porque o pânico ele se manifesta como uma reação de muito medo, portanto também uma crise aguda e intensa de ansiedade. Porém, numa crise de pânico, numa crise aguda de ansiedade, então, o indivíduo não sabe qual é o perigo que o está acometendo. Então, ele sente algum tipo de sensação ruim, e pode ser em qualquer lugar, pode ser na fila do banco, pode ser na parada de ônibus, pode ser no caminho para a padaria, pode ser no estacionamento ou no parque público, mas naquele momento o indivíduo é acometido por um medo intenso de morrer, ou que também às vezes se manifesta como um medo intenso de perder o controle, ou de enlouquecer. São relatos assim mais ou menos dessa natureza, mas principalmente uma sensação de que vai morrer. E aí há uma forte descarga do sistema nervoso autônomo, com todas essas respostas de taquicardia que nós falamos aqui, de respiração mais acelerada, e aí esse indivíduo então deflagra uma crise de pânico que, quando socorrido e levado para o pronto-socorro, ele tende a ser inclusive confundido com um paciente cardíaco. Por conta da descrição dos sintomas, ele vai então quase como se fosse um cardíaco, e chegando lá observa-se que não tem nada de errado com o coração dele, e geralmente é assim que se diagnostica uma primeira crise de pânico numa pessoa. E aí esse indivíduo é encaminhado para o tratamento psicológico. Então a diferença é que na crise de pânico, esses episódios de pânico eles não têm o objeto identificado da fobia. Veja então que na fobia o indivíduo consegue
saber qual é o objeto causador de ansiedade e ele tenta se manter longe desse objeto. Essa é a forma como ele tenta controlar a sua fobia. O pânico tem essa diferença. O objeto é desconhecido. Então, se na fobia o objeto é externo, a gente pode dizer que no pânico esse objeto de temor ele está internalizado. Então esse sujeito não sabe qual é a conexão que tem com o local onde ele vai sofrer uma crise de pânico. Ele não consegue prever aonde ele vai sofrer uma crise de pânico. Mais adiante, na apatia, que é uma alteração aí também das emoções. Lembra-se, a gente já falou sobre patos, né? Então também tem uma aula aqui no canal sobre o significado de patos. A apatia, então, significa sem patos. Apático, apatos, sem patos, ou seja, sem a capacidade de sentir. Então, apatia significa a diminuição da excitabilidade emotiva. Então, um indivíduo apático é aquele indivíduo que relata que não consegue sentir as emoções que deveria sentir em certas situações. E a gente pode observar a apatia mais frequentemente nos casos de depressão. Seguindo adiante aí com as nossas alterações das emoções e dos sentimentos, a gente tem um sentimento muito curioso, né? Uma alteração, muito curiosa, que é chamada de sentimento de falta de sentimento, que é a incapacidade de sentir emoções, e esse não sentir é torturante e penoso para o paciente. Então, ele sente a falta de sentir os sentimentos, né? Parece até um pouco contraditório, mas eu convido vocês, a quem nunca ouviu falar disso, de escutar aquela música do Arnaldo Antunes que se chama Socorro, né? Então, o Arnaldo Antunes, naquela música, descreve perfeitamente o significado dessa alteração quando ele diz: socorro, não estou sentindo nada. Então, ele pede socorro pelo vazio de não conseguir sentir, né? Então, esse não sentir é, como lá descrito na música, torturante e penoso para o paciente. E a gente vê isso, obviamente, também nos quadros depressivos. A anedonia, que não pode ser confundida com a apatia, embora as duas sejam muito parecidas, né? Mas a anedonia significa a incapacidade total ou parcial de sentir prazer. Então ela é muito parecida com a apatia, mas a apatia se refere mais à excitabilidade emotiva, capacidade de sentir emoções. A anedonia se refere mais à capacidade de sentir prazer. Mas vejam, ambas são muito semelhantes. Então a anedonia também está presente nos quadros depressivos, na esquizofrenia crônica, etc. A indiferença afetiva, que foi muito observada particularmente na histeria, aí vocês vejam como que os franceses a denominaram, né? Principalmente a partir das análises de Charcot, remete lá aos tempos do surgimento da psicanálise, né? Como a bela indiferença vista pelos franceses, que é essa frieza afetiva diante do próprio sofrimento. A gente escuta isso muito nos relatos clínicos de homens e mulheres histéricas, até hoje na nossa prática clínica. Então a gente observa que o indivíduo conta a você um mal que ocorreu a ele ou a ela e conta esse fato com tanta naturalidade, tanta espontaneidade, que nos faz até pensar que isso não aconteceu com ele, que aconteceu com uma outra pessoa. Você fica até assim, nossa, mas isso aconteceu realmente com você? Porque o indivíduo realmente é capaz de narrar isso com um tom teatral ou indiferente, que é um traço muito marcante da histeria, né? Então a gente vai ver essa característica muito presente na histeria, que é um pouco diferente da indiferença triste e desanimada dos depressivos. Então vejam que é uma indiferença teatral na histeria, uma indiferença triste na depressão e uma indiferença pálida na esquizofrenia.
Essas palavras podem parecer assim, nossa, não estou conseguindo entender, professor, peraí. Indiferença teatral, indiferença triste, indiferença pálida. Essas são as questões muito sutis e muito encantadoras da clínica, né, gente? Infelizmente, a gente fica aqui no campo das palavras e dos conceitos e requer, de fato, a experiência para vocês entenderem, mas eu estou tentando mostrar para vocês que isso é tão singular e tão complexo e tão interessante que até a indiferença pode ser entendida de três formas diferentes. Então, a indiferença na histeria é muito mais teatral, a indiferença da depressão ela é triste, melancólica e pesada, e a indiferença da esquizofrenia ela é pálida e vazia, quase como uma estátua, né, que está indiferente ao que está acontecendo externamente. Se vocês não entenderem isso que eu estou falando agora, um dia, quando vocês estiverem entrevistando pacientes nessas características, vocês vão entender, com certeza. E por fim, esses estados chamados de labilidade afetiva, incontinência afetiva, que são mudanças súbitas e motivadas de humor, geralmente ligadas a problemas neurológicos mais graves. Então, o paciente pode ter alterações muito súbitas e sem nenhuma razão do seu humor, né? Passando das lágrimas ao riso, ao choro, então oscilando profundamente as suas emoções, mas geralmente associado a casos onde há algum tipo de problema neurológico de fundo. Bom, falando um pouquinho aí mais especificamente do afeto na psicose, né? A gente vai ver que uma das funções mentais mais prejudicadas nas psicoses é a função da afetividade, né? Vocês viram nos exemplos que eu dei anteriormente que muitos deles têm assim como exemplo a esquizofrenia. Então isso mostra que na esquizofrenia, portanto nas psicoses, a vida afetiva se mostra realmente bastante prejudicada. Então a gente tem a hipomodulação do afeto, que é uma dificuldade de modular a resposta afetiva de acordo com aquela situação, de acordo com o que aquela situação pede. Então é como se essa pessoa não soubesse como regular a sua afetividade, regular a resposta afetiva de acordo com o que a situação à sua volta se apresenta. Então isso pode ocorrer nas psicoses, pode ocorrer também nas depressões graves, inclusive na fase depressiva do transtorno bipolar. A pobreza de sentimentos e o distanciamento afetivo, que é essa perda progressiva da vivência afetiva vista nas síndromes psicoorgânicas, nas demências e nas formas mais graves de esquizofrenia. E, por fim, o embotamento afetivo, que é essa perda profunda de todo tipo de vivência afetiva, que pode ser vista com muita tristeza nos estados de esquizofrenia mais crônica, esquizofrenias catatônicas, aquelas em que o indivíduo parece estar realmente assim num grau de desligamento maior da realidade. A gente tem aí também mais algumas alterações qualitativas nas psicoses, que são a ambivalência afetiva e a inadequação do afeto. O que é a ambivalência afetiva? Essa característica que o psicótico pode manifestar de sentir coisas muito opostas em relação ao mesmo objeto ao mesmo tempo. Então, ódio e amor, carinho e rancor por alguém. E vejam que a gente exemplifica aqui com a esquizofrenia, mas isso acontece na realidade com todos nós. Porém, devido aos nossos mecanismos de defesa, a estrutura do nosso ego, geralmente um desses afetos acaba ficando reprimido e o outro se manifesta na consciência. A gente vê isso, por exemplo, na relação com a família, na relação com pais e mães, que a gente tem não só afetos positivos de amor, de respeito, mas a gente também sente ódio, rancor, competição, afetos muito negativos em relação às nossas figuras de amor, porém, devido aos nossos valores culturais e ao choque que isso produz, esses afetos negativos ficam reprimidos.
Na esquizofrenia, tudo isso está a céu aberto. Então essa é uma diferença. Mas nós nutrimos também sentimentos ambivalentes com as nossas figuras de amor. E por fim, na inadequação do afeto, que também é chamado de paratimia, que são afetos novos, afetos incongruentes e que não se relacionam àquelas situações existenciais, ou pelo menos não se esperaria que se relacionassem àquelas situações existenciais e que mostram uma completa desarmonia da vida psíquica, o que também é visto nas esquizofrenias mais graves. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês em relação à afetividade por hoje é isso. Deixem, por favor, as dúvidas, sugestões, críticas aí no campo dos comentários do vídeo e a gente pode interagir e se comunicar através desse campo de comentários para que eu possa tentar esclarecer da melhor forma possível as dúvidas de vocês. Gostaria também de destacar que o material que eu utilizei para essa aula foi 99% baseado no livro do Paulo Dalgalarrondo, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, que é o livro que eu utilizo no curso de psicopatologia. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Até mais.